Obrigado, queridos. Thank you. Eu queria que você abrisse e ligasse a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, se você pode. Se não vai pegar a Bíblia e vai acompanhar lá em cima, você tiver com um caderno e quiser anotar referência, a gente vai falar um pouquinho sobre Romanos capítulo 8. Antes de falar sobre isso, eu queria lembrar você de uma história que está na Bíblia, certo? Essa história é contada lá em João capítulo 3. Essa história fala sobre Nicodemos. Quem conhece Nicodemos? Quem já ouviu falar dessa história? Amém? Então todo mundo conhece. Certa vez Nicodemos, a palavra de Deus, João, ele exemplifica que isso aconteceu à noite, no fim do dia, na calada da noite. Diferente do que é hoje, às 18 horas, às vezes até às 17h30, por onde eu... Obrigado, Eliomar. Às 17h30, já os postes já começam a acender, né, e a gente vê tudo claro, tudo tranquilo. Naquela época, era tudo no candeeiro, ou na vela, ou de alguma forma que acendesse com fogo. Não existia luz elétrica. Então, Nicodemos decidiu encontrar Jesus nesse horário, possivelmente para não ser questionado por ser um dos mestres das leis. Os mestres da lei, eles tinham a Bíblia decorada. Os 5 primeiros livros da Bíblia, os Pentateucos, eles tinham na mente tudo decorado. Então eles eram, sabe aquela Bíblia que anda, que o pastor Manassés fala? Pronto, eles eram a Bíblia que anda. Diferente do que a gente entende. Porque a gente conhece o Logos de Deus e a gente conhece o Rema de Deus. Todo mundo sabe a diferença? Amém? Quem não sabe a diferença de Logos e Rema? Pronto, vamos lá. Logos é a palavra escrita. Rema é a palavra interpretada pelo Espírito Santo em nós. É a revelação do Espírito Santo. Então, quando você ouve o Logos de Deus, é aquilo que você está lendo. O Rema é o que faz aquilo ser verdade. Por exemplo, na Bíblia conta que existem anjos que ficam diante do Senhor falando santo, 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 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e isso faz só uma eternidade que eles estão fazendo isso. Eu não sei quanto tempo tem uma eternidade para trás. Eu sei que para frente ela não acaba, mas para trás ela possivelmente também não começa. É como uma aliança. Então esses caras ficam lá dizendo santo, santo, santo. E às vezes a gente canta uma música que fala santo, santo, santo. Depois de ouvi-la 3 vezes a gente enjoa. Não é verdade? Acontece com vocês? Principalmente música que tem 4 acordes. Que ela fica só girando, 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 girando. E as pessoas só mudam a frase que estão falando, mas cantam do mesmo jeito tudo. Às vezes a gente fica tonto de tanto ouvir. Só que os caras ficam repetindo santo, santo, santo. Eu não sei se eles mudam o tom da voz enquanto estão repetindo santo, santo, santo para não enjoar. Acredito que não. Porque naquele momento os anjos estão recebendo o rema de Deus. Eles não estão recebendo logos. É como quando você... quem já recebeu alguma cura pela palavra de Deus? Pronto. O que acontece? Você vai ler na Bíblia, a Bíblia fala assim: o Senhor é o Deus que me cura. Aí você leu isso, passou de boa, porque você não estava precisando de cura. Então, você leu aquilo ali e aquilo passou desapercebido. Aí você pega por uma doença que pode lhe fazer morrer, por exemplo. Um diabetes, uma hipertensão que a sua pressão não para de baixar, alguma coisa desse tipo. De repente, você lendo a palavra de Deus e você vê, o Senhor é o Deus que me cura. E você começa a entender aquilo ali. O Espírito vem no seu coração e bate de uma forma muito forte. Você diz, poxa, o Senhor é o Deus que me cura. E de repente, quando você vai no médico, você descobre que foi curado. Aí, aquela palavra que era logos, ela tornou-se rema.
Ela tornou-se espírito e vida em nós. E quando isso acontece, aí você se alegra. Aí o que é que você faz? Você chora, né? Geralmente a gente chora, porque a gente não esperava. E a gente começa a chorar e diz: Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. E a gente fala tão emocionado isso, tão feliz. É desse jeito que os anjos ficam lá em cima, só que muito mais felizes do que isso. Porque eles estão recebendo um rema novo de Deus a cada santo, santo, santo que eles dizem. Eu não sei como, mas isso é uma loucura. Porque esses anjos que estão lá em cima, a tradução do nome deles significa aqueles que ardem, que queimam, como uma mordida, uma picada de uma serpente. Eu nunca levei uma picada de uma serpente, nem de um escorpião. Alguém já levou escorpião? Queima muito, é desesperador. Pronto, esses anjos são dessa forma, eles queimam ardentemente. Se o escorpião dói, imagina de uma serpente. Eu assisti algumas vezes no Discovery Channel, no Animal Planet, algumas coisas que falam sobre serpentes que mordiam e as pessoas morriam em poucos minutos. 30 minutos. Eu imagino a queimação por dentro daquela pessoa, tendo hemorragia pelo nariz, pelos olhos, pelos ouvidos. E de repente, ela começou a queimar. É isso que acontece com esses anjos. Por que eu estou falando de logos e rema? Porque geralmente, tudo que a gente vê na palavra de Deus está expresso sempre em duas direções opostas, certo? Todo mundo entende, direção oposta, um é para a esquerda, a outra é para a direita, sem querer falar mal da esquerda, mas um é para a esquerda, a outra é para a direita, certo? Sempre tem essa questão de direção, sempre você vai ver isso na Bíblia. Por exemplo, Adão tinha 2 filhos, Caim e... Quem matou quem? Caim matou Abel. Vamos lá, a gente olha hoje e diz assim: poxa, hoje é o fim dos tempos. Irmão matando irmão. E quando Caim matou Abel, foi o quê? Já pensou nisso? Mas por que isso acontece? Porque são 2 decisões opostas que foram tomadas. Caim decidiu honrar a Deus. Abel decidiu honrar a Deus com o melhor. Caim olhou para Abel e disse: filho, a mãe quer ser melhor do que eu. O que é que acontece? A gente tem 2 direções distintas e opostas, certo? Você tem Jacó. Como é o nome do irmão de Jacó? Quem lembra? Esaú. 2 direções totalmente opostas. E a gente vai ver muito isso. A gente tem 2 reis. A gente tem Saul, e depois de Saul veio quem? Davi, não é isso? 2 decisões opostas. E aí o que é que acontece? A palavra de Deus, Nicodemos chegou para Jesus. No fundo, quando a gente está fazendo as coisas erradas, a gente sabe que está fazendo errado. E Nicodemos chega para Jesus e diz assim: mestre, o que é que eu faço para entrar no reino dos céus? Eu sei a Bíblia toda. É como se ele dissesse assim: eu sei todos os livros da Bíblia decorados, eu sei tudo, mas eu tenho certeza que eu não vou entrar no reino do céu do jeito que eu estou vivendo hoje. Era como se ele dissesse isso. E Jesus olha para ele e diz assim: Nicodemos, cara, que nasceu da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. É necessário que você nasça novamente. Aí Nicodemos vai e pergunta para Jesus: e como é que eu vou nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? E o que é que Jesus diz para ele? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar do reino de Deus. E Jesus, a palavra de Deus, isso se concluiu em Jesus, mas a palavra de Deus já vinha alertando sobre isso. Quando a gente olha o povo no deserto, no Egito primeiro, eles estavam na escravidão. Todo mundo concorda com isso? A Bíblia diz que Deus avisou a Abraão que o povo ia ficar 400 anos
na escravidão. E o povo ficou lá no escravo. Quando o povo saiu do Egito, por onde foi que o povo passou? Pelo mar, pela água. E começou a viver da provisão do céu, do Espírito. O povo teve que aprender a nascer da água e do Espírito. Então, só existe um caminho para os céus. O próprio Jesus passou pelo batismo na água, e o Espírito desceu em forma de pomba sobre ele. E ali ouviu-se uma voz dizendo: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Está fácil até aí? Todo mundo ligado? Todo mundo entendido? Então, o que é que acontece? Existem dois caminhos. O que nasceu uma vez e o que nasce duas vezes, porque todo mundo nasce uma vez, mas nem todo mundo nasce duas vezes. Estão entendendo? O que aconteceu? Nicodemos tinha nascido uma vez, Jesus já tinha nascido duas. Porque Jesus não podia falar de nada que ele não tivesse feito antes. Então não adianta, porque muitas vezes a gente vai falar de Jesus para as pessoas e a gente não consegue conversar com elas de forma que a gente consegue manifestar Jesus, é porque a gente ainda não nasceu de novo. Quando a gente nasce de novo, a gente consegue falar sobre Jesus para as pessoas. A gente tem relevância, porque eu nasci de Jesus, porque eu nasci do Espírito. Então Jesus chega para Nicodemos e diz: cara, você tem que nascer de novo. Não adianta você aprender a Bíblia toda, porque você está vivendo somente o Logos. Você não está vivendo o rema de Deus. Você está vivendo somente a escrita. E a própria palavra diz que a letra mata. Você tem que viver o Espírito. Então, entenda que aquele que vive pelo Espírito, que tem a mentalidade do Espírito, ele entende que ele nasceu de novo e precisa viver para Deus. Já aquele que nasceu uma vez só, que vive segundo a carne, ele não entende isso. E o que é que ele faz? Ele vai perseguir quem nasceu do Espírito. Isso é provado na palavra até pelo próprio Jesus. Jesus disse: ó, se preocupe não, agora vocês vão sofrer umas perseguiçõezinhas bem legal. Então, um grande homem de Deus, eu não lembro quem foi que falou. Ele disse assim, ó: se sua vida está tranquila, se o diabo tem te deixado em paz, preocupe-se. Possivelmente você está fazendo a vontade dele, não a de Deus. É assustador, né? A gente fica, porque nós procuramos ter uma vida tranquila, em paz. Quando a gente encontra essa vida tranquila, em paz, aí a gente descobre que não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do diabo. Por quê? O nascido duas vezes, que nasceu da carne, mas depois nasceu do Espírito, é incompreendido pelo nascido uma vez. Quer ver? Provavelmente tem alguém da sua família, alguém que você conhece, ou alguém próximo a você, que não entende, que questiona você viver para Jesus. Isso é uma coisa muito boa. Isso é uma alegria, porque é uma prova de que você nasceu do Espírito. É uma prova de que você está vivendo, ou está tentando viver a vida de Deus. Então, assim foi com Caim e Abel. Abel vivia segundo o Espírito, dar o melhor, ser excelente para Deus. Caim vivia pela carne, ele pensava nas coisas terrenas. Por isso que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, vocês têm que pensar nas coisas que estão de cima, e não nas que estão da terra. Pensar nas coisas que estão de cima e não nas coisas que estão da terra. Por quê? Porque você já ressuscitou com Cristo, e a vossa vida está guardada com Cristo em Deus. Se você ressuscitou com Cristo, significa que primeiro você nasceu da carne, você morreu, e depois você nasceu de novo, você ressuscitou. Então você é nascido duas vezes. Ou seja, uma prova que nós somos nascidos do Espírito, quando nós pensamos nas coisas de cima. Quando nós morremos com Cristo. Se a gente morre com Cristo, significa que a gente sofreu com Ele, para ressuscitar com Ele. Não é isso que a palavra diz? Amém? Estão comigo? Não é isso que a palavra de Deus diz? Vamos lá.
Então, lá em Romanos capítulo 8, versículo 13, não. Versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Agora preste atenção nisso. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Se a gente não está em dívida para com a carne, a gente está em dívida para com quem? Estão entendendo? A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. E um não faz o que o outro deseja. Então, se eu vivo em dívida para com a carne, significa que eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim. Olha que loucura. E como é que eu sei se eu vivo em dívida para com a carne? É simples. O que é uma dívida? É algo que você precisa pagar. Amém? Tá certo isso? Vamos lá. Então, se de manhã, por exemplo, o meu pensamento e o seu pensamento não é de buscar a Deus em primeiro lugar, mas sim de buscar as nossas vontades, o nosso trabalho, a nossa satisfação pessoal, o nosso café da manhã, essas outras coisas, significa que eu estou em dívida com a carne. Mas se de manhã você diz, meu Deus, eu ainda não orei, eu só vou sair daqui quando eu orar, nem que seja 10 minutos, eu vou orar agora, eu vou buscar o Senhor. Então você está em dívida com o Espírito. Estão entendendo? Então, viver com Jesus não quer dizer que nós vamos viver segundo as nossas emoções, porque tem dia que eu e você não está afim. Tem dia que eu não estou afim de orar. Hoje foi um dia desse. Tem dia que eu não estou afim de orar de jeito nenhum. E parece que a oração não quer chegar. Não quer sair. Fala, Senhor, pelo amor de Deus, derrama o teu Espírito, porque se for por mim mesmo, eu não vou sair do canto hoje. Mas você tem que viver pelo Espírito ou pela alma, pelas suas emoções, pela carne, pela sua vontade? Pelo Espírito. Aí o versículo 13 fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diz para alguém que está perto de você, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha o que Paulo diz no versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Se você pega esse capítulo 8 e vai destrinchando, você vai dizer, poxa, meu irmão, eu tenho que acordar. Eu tenho que acordar. A palavra de Deus, ela fala sobre 2 caminhos para o fim dos dias. Para o final dos tempos, que é o tempo que nós temos vivido. E você tem que vigiar, eu tenho que vigiar o meu coração quanto a isso. Porque ela fala, nos últimos dias, quando eu voltar à terra, Jesus fala, será que eu ainda encontrarei fé? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então esse é um lado, vou botar para o lado de cá que é esquerdo. Esse é o lado do esfriar, o amor de quase todos esfriar. Já do outro lado, e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então você tem 2 caminhos a seguir. Ou de esfriar, ou de aquecer. E você não pode ficar no meio do caminho. Porque aquela palavra de Laodiceia, quando disse, portanto que nem és quente, nem és frio, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus está falando disso porque é uma igreja que nem é quente nem é fria. Sabe qual é a igreja que nem é quente nem é fria? Você já tentou tomar café com água morna? Como é saboroso? É aquele café que você esquenta e ele vai
esfriando. Dificilmente eu e você encontramos a temperatura morna quando a gente começa a aquecer o café. O café não vai ficar morno quando você aquece. Por quê? Quando você vai fazer café, você ferve a água até borbulhar, não é isso? Então você aquece. Mas quando você desliga o fogo, a água começa a mornar. E aí o café fica morno. Então, partindo desse princípio, se a gente analisa o que é o morno, é muito mais fácil identificar. Porque o morno é aquele que um dia já foi quente e hoje não é mais. O morno não é aquele que era frio e agora está morno. Porque existe isso, existe. Alguém que chegou friaço na igreja, frio, e vai aquecendo o seu coração no espírito. Ele vai ficando morno, mas depois ele vai ficar quente. Mas o morno é aquele que um dia foi quente. Um dia foi muito quente e tornou-se morno. Ele começou a esfriar. E como é que a gente sabe disso? É simples. Olha para a tua vida, olha para você. Lembra de quanto tempo você já tem de crente? Quanto tempo você já tem de convertido? Quanto tempo você tem de convencido? Quanto tempo você está na igreja? E você olha para trás e diz assim: antes, eu vivia mais para Deus do que eu faço hoje, ou eu fazia menos? Se eu fazia menos, significa que eu estou aquecendo cada vez mais. E o bom é da água, quando vai aquecendo, que ela chega a 100 graus, ela começa a evaporar, né? Começa a ir para o céu. A gente já vai começando a ir para o céu. Até nisso, Deus fala com a gente. Mas, se eu olho para trás e digo: poxa, era tão bom naquela época que eu servia a Jesus, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, eu era um cara top na presença de Deus. Eu falava em línguas estranhas, língua dos anjos, inglês, espanhol, português, francês, falava em todas as línguas. O irmão falava, eu já interpretava, mas hoje, eu já passei muito por isso. Essa semana eu estava conversando com um rapaz, e ele disse assim, eu estava trocando de roupa, para ir para a igreja, e a gente estava numa videoconferência, né, uma videochamada. Desculpa a minha voz aí, que eu inventei de mexer com cloro e queimei a garganta. E aí na videochamada, eu estava ajeitando a camisa, né, e tinha outras pessoas na chamada, aí o cara falou bem assim, aí eu falei, gente, eu vou ter que sair da videochamada que eu vou para a igreja agora, certo? Aí ele falou, olha, tá vendo? É por isso que eu não ando em igreja. É por isso que eu não ando em igreja. Eu já andei 30 anos em igreja. Eu ando mais nada, negócio de igreja. Só dá trabalho. Aí eu falei, realmente, meu irmão, só dá trabalho para quem não ama Jesus. O problema é que você não ama Jesus e você nunca amou a Jesus. É por isso que para você dá trabalho, para mim é prazer, para mim é alegria. Para mim é trabalho é o que eu faço no dia a dia. Mas estar com Jesus, estar com os meus irmãos, estar na igreja congregando, para mim é prazer. Aí ele foi, eu falei, não, pô, estou falando resenha não, estou falando sério para você. E muitas vezes nós nos calamos diante das pessoas. Sabe por quê? Por que a gente se cala? Já pensou nisso? Paulo fala aos Coríntios que não há aliança, não há acordo entre Cristo e Belial, entre as trevas e a luz, entre o ímpio e o crente. Quando você se faz próximo de alguém para negar Jesus, você está fazendo aquilo que está em lá em Tiago capítulo 4. Fala assim, aquele que se faz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se a gente pensa nisso, e entende isso, a palavra de Deus não diz assim, aquele que é amigo do mundo, ou aquele que tornou-se amigo do mundo. A palavra diz aquele que se faz. O cara se fazer. Você já pegou alguém fingindo alguma coisa? Quem é pai aqui, já pegou o filho quando ele fingiu? Você olhou para ele e disse, quando você estava indo, eu já estava voltando. Pensa que eu não sei não? Eu chegava para minha mãe, quando eu tinha uns 12 anos, aí eu estralava os dedos assim. Aí minha mãe, tu quer quanto? Vai, diz logo. Ela já sabia que era dinheiro. Se eu estalasse o dedo, ela sabia que era dinheiro.
Então, aquele que se faz, aquele que finge ser amigo do mundo. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: rapaz, fulano de tal falou isso, isso e isso, de Jesus, da igreja, de alguma coisa. Eu falo: tu disse o quê? Não disse nada, né? Porque não vai adiantar, né? Olhe para a pessoa, vontade de dar uma tapa no meio da venta. Meu amigo, você não disse nada, você não defendeu a sua fé, você não defendeu Jesus. O cara falou mal de Jesus na sua frente, falou mal de Jesus na sua cara. Você serve a Jesus, dá vontade de dizer: você é falso, você é hipócrita. Porque se a pessoa falar mal de Jesus para você, e você não tem coragem de pelo menos dizer: não é assim, respeite o meu Senhor, é porque de fato Ele muitas vezes pode não ser o seu Senhor, somente o seu Salvador. E o grande problema é que o Salvador, Ele é de todos, mas o Senhor, Ele é daqueles que decidem ser filhos, aquele que decidem, como Paulo disse: eu esmurro meu corpo a fim de torná-lo como escravo. Aí Ele é Senhor. Entenda que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, ou dizendo, na palavra original é Kyrios, ou seja, meu Senhor, aquele que mandou em mim a vida toda, aquele que ordenou tudo o que eu iria fazer e falar, aquele que determinou meu chamado, aquele que determinou a minha vida. Muitos naquele dia dirão isso, e Jesus diz assim: eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Cara, isso é louco. A pessoa está chamando Jesus de Senhor, e você olha para ele, e ele diz assim: apartai-vos de mim, malditos, que eu não te conheço. O que é que ele está dizendo? Que mentira que eu sou seu Senhor. Que mentira, porque naquele dia, que era para você falar do meu amor, que era para você testemunhar a minha vida para aquelas pessoas, você não fez. Eu não sou seu Senhor, isso é mentira. Apartai-vos de mim. Isso é o que a palavra de Deus fala. Portanto, queridos, vou finalizar agora, amém? Já era para ter terminado. Mas vocês estão entendendo, amém? Desculpe se eu estou sendo muito forte com você, mas antes de ser com você, eu tenho que ser comigo. Então, a palavra de Deus, se a gente volta para o versículo 1, ele fala assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, é uma condição para mim e para você. Precisamos saber se estamos em Cristo Jesus. Lá em Gálatas capítulo 5, fala sobre os frutos da carne, né? E o fruto do Espírito. Se a gente analisa aquilo ali e vê como está sendo a nossa vida, como tem sido a nossa conduta, a nossa atitude, ali a gente vai saber também se eu sou nascido da carne ou se eu sou nascido do Espírito. Aí a gente vai lá para Coríntios e fala assim: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ou, se alguém está em Cristo, é se. Existe sempre um se. Existe sempre um se, porque esse se implica que eu e você precisamos tomar uma decisão. O se, ele está dizendo assim, ó: se você inclina o seu coração, a sua vida para o Espírito, você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas se você inclina para a carne, todo o resto é anulado. Todo o resto é nulo. A Bíblia, ela é cheia de si. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, todo se, você vai ter que tomar uma decisão. E toda decisão está ligada a viver pelo Espírito ou viver pela carne. Ou a vida no Espírito ou a vida na carne. É um dos dois. Não tem para onde a gente correr. Não adianta a gente se enganar. Não adianta a gente levantar as mãos e depois estar sujando essas mãos com outra coisa. Não adianta. Amém? Vocês estão entendendo? Então é se. Para finalizar mesmo, esse se alguém está em Cristo é nova criatura. Essa palavra criatura, na verdade o original, o nome é criação. É assim, e essa criação, o original é apocaliptos. É uma palavra que significa algo que foi criado do zero e que nunca existiu antes. Você sabe o peso que isso tem?
Quando eu e você estamos em Cristo, vivemos pelo Espírito, Ele nos faz uma nova criação. Alguém que não é mais aquilo que era antes, que foi criado para um propósito do zero, sem que nunca houvesse outro igual antes. Isso é assustador. Por quê? É uma revelação de um novo. E para que serve essa revelação? Para manifestar Jesus. Sabe? É como assim, digamos que eu fosse um cara que vivesse roubando, fosse procurado, todo mundo soubesse, tivesse nos jornais, em todos os lugares. De repente, eu conheço a Jesus e mudo isso, e começo a viver pelo Espírito. E agora, aquele que roubava, deixou de roubar e começou a ensinar até os que roubavam, porque como forma do testemunho dele, ele vai dizer, isso aí vai te levar para a morte, a não roubarem mais. Assim é comigo e com você. Aquilo que você fazia de errado, ele não pode de forma nenhuma fazer parte da nova criação, porque se ele faz parte da nova criação, ainda não aconteceu a transformação em Cristo Jesus, ainda não nasceu da água do Espírito, ainda não nasceu a segunda vez. Para nascer a segunda vez, precisamos mortificar os nossos corpos, esmurrar o nosso corpo, a fim de fazê-lo escravo, prosseguindo para Jesus, prosseguindo para a palavra de Deus, para a vida com Deus, prosseguindo no caminho do Senhor. Amém? Deu para entender, queridos? Analisem esse Romanos capítulo 8, não deu tempo de falar nem 20%. Pudesse, a gente ficava falando aqui a noite todinha. Não deu tempo, mas analise em casa. Dê uma lida em Romanos capítulo 8. Dê uma lida no que Paulo fala nisso aí. Em tudo que ele destrincha sobre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Outra dica que eu dou para você, leia 1 João capítulo 3. Você vai entender muito sobre essa questão daquele que é nascido de Deus, daquele que não é nascido de Deus. Porque você tem que entender uma coisa. Muita gente fala assim, todo mundo é filho de Deus. Mentira isso. A palavra de Deus, ela disse agora há pouco, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, aqueles que não são guiados, que andam segundo o príncipe do poder do ar, na desobediência, como diz em Efésios capítulo 2, esses não tem como ser filhos de Deus. E quando eu e você nos colocamos no jugo de desobediência, ou seja, como diz em Hebreus, fala assim, livrem-se dos pecados que seguram, a tradução da Viva é muito, muito legal, porque ela diz que amarram os vossos pés, que seguram nos vossos pés, conduzindo a pecar. Ou seja, pecados que a gente considera pequenos. Livrem-se disso aí, porque vocês estão diante de uma nuvem de testemunhos de santos. Amém? Vamos ficar de pé para a gente achar que acabou, como diz o pastor Luciano? Aleluia. Vamos orar e em seguida a gente vai dizimar e ofertar ao Senhor, amém? Toda a nossa oração precisa ser intencional. Então, se a palavra que foi ministrada falou ao seu coração de verdade, se ela realmente falou algo que precisa ser mudado em você, ore nisso, ore sobre isso e você vai ver o que vai acontecer. Quando nós confessamos os nossos pecados, a palavra de Deus diz, aquele que confessa e abandona, ele vai alcançar misericórdia. E pode ter certeza, a partir da confissão do pecado, você não vai mais praticar esse pecado. Mas aquele que esconde, a Bíblia diz, nunca prosperará. Olha que loucura. Fica de pé. Senhor, nessa noite nós clamamos a Ti, clamamos pela Tua presença em nós, em nossos corações, pedimos que o Senhor